Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana e nesse vídeo eu gostaria de falar pra vocês como eu vou me organizar em 2026 e como eu me organizei nos anos anteriores. Pra começar, em 2024 eu me organizei através do método Bullet Journal nesse caderno aqui da Miniso. Ele tem essa capa aqui, que você pode guardar coisas aqui dentro. Foi um dos melhores cadernos que eu já tive. Eu gostava bastante dele. E eu me organizei através do método Bullet Journal. No início ele tem esses meses aqui, que como vocês podem ver, eu não usei muito, eu cheguei até a decorar os meses, mas eu não tava usando com muita frequência esses meses aqui. Até que eu acho que em determinado momento eu parei de usar. Aqui julho eu ainda tava usando, como vocês podem ver aqui eu já decorei, mas não utilizei. E aqui eu simplesmente só desisti e não tava usando mais os meses. Aqui eu fiz a capa de 2024, que ficou bem simples. Normalmente eu faço umas coisas mais elaboradas. Mas essa aqui ficou simples, mas eu gostei bastante do resultado. E aqui eu fiz o Future Log, eu acho que é assim que se chama. Eu até gostei, eu gostei muito do resultado, achei que ficou muito, muito lindo. E eu até usei algumas coisas aqui, mas eu percebi que eu não voltava com tanta frequência. Tanto que eu só fiz de janeiro até abril, depois eu fiquei de fazer o resto e não fiz. Essas partes aqui eu também não utilizei, essas páginas iniciais. E aqui a gente já começa os meses. Aí eu botei algumas notas, algumas coisas que era pro mês, mas não tinha data específica. E aqui começou a semana. E é sobre essa parte que eu gostaria de falar. Aqui eu tava testando como iria ficar as semanas. Então eu coloquei aqui eventos fixos e afazeres gerais. Eu até gostei desse layout, ficou legal. Aqui eu botei alguns hábitos aqui no canto, certo? E aí eu fui testando outros hábitos em janeiro, só acabei fazendo isso, porque em janeiro não tem muito planejamento de tarefas específicas pra fazer. Fevereiro, como vocês podem ver, em fevereiro eu já mudei o layout. Aqui é a semana e aqui eu colocava tarefas gerais, tarefas da faculdade e tarefas gerais. O que acontece? Aqui eu mantive os eventos fixos, como vocês podem ver, são eventos que têm horários. E do lado eu colocava eventos que não tinha horário específico, mas que eu precisava fazer naquele dia. Aqui em cima eu coloquei os hábitos e aqui as tarefas gerais da faculdade, as tarefas gerais e as tarefas da faculdade. E esse layout acabou funcionando muito bem pra mim, tanto que eu mantive por todo o caderno esse layout. Como vocês podem ver. Aí eu sempre fazia a capinha do mês e mantive todo o layout dessa forma, variando apenas o lugar onde eu colocava a ordem, né, que eu colocava isso aqui. Mas mantendo os eventos fixos aqui e as tarefas sem data específica aqui. Aí eu, às vezes, utilizava adesivos, né, pro Habit Tracker. Em abril, eu decidi fazer o Habit Tracker no início do mês. Mas eu não preenchia com frequência, eu percebi que eu não preenchia com frequência. Eu não olhava tanto essa parte quanto eu olhava a semana. Então, aqui acabou ficando mais vazio. E eu achei que seria melhor colocar o Habit Tracker na semana mesmo. Mas aqui em maio eu ainda mantive o Habit Tracker no mês. E ainda assim eu não gostei de como ficou. Essa semana aqui específica eu tava de férias, eu não tinha tarefas gerais pra fazer. Então eu coloquei 2 semanas em uma página só. Eu achei que não atrapalhou a dinâmica de como ia ficar a minha organização. E de fato não atrapalhou. Só que aqui, como vocês podem ver, eu já comecei a não usar. Aí aqui junho eu fiz a mesma coisa. Coloquei 2 semanas em uma só pra ver como que ia funcionar isso. Aqui mais uma vez, eu coloquei os hábitos no início do mês, então julho. Eu coloquei os hábitos aqui no início do mês e mantive 2 semanas para as férias, não é? Esse hábito aqui foi um dos hábitos mais bonitos que eu já fiz em toda a minha vida. Eu gosto muito desse letre e eu gosto muito de como ficou a dinâmica dos adesivos nessa página. Ficou bem interessante. Essa página de agosto também eu gosto bastante, ficou bem bonita. E aqui eu voltei a botar os hábitos na semana mesmo, tarefas da semana, a semana aqui com os eventos fixos, horários fixos e tudo mais. E aqui, como vocês podem ver, eu não fiz a capa. Aqui eu decidi testar um layout diferente, que eu até gostei do layout,
Mas eu ainda prefiro o layout que eu tava fazendo anteriormente. Eu botei o tracker aqui, as tarefas aqui e diminui um pouco o tamanho da semana. Eu não tinha tantos compromissos assim, então esse espaço era suficiente pra mim. Mas eu acabei desistindo aqui do Bullet Journal. Não, eu continuei. Aqui essa página de hábitos também ficou muito bonita. Eu achei que eu já tinha desistido. Essa página de hábitos aqui também ficou muito bonita. Eu gosto bastante desse lettering, dos adesivos da Kimo. Esses adesivos são da Kimo, de um clube de adesivos da Kimo Sticker Box. Aqui são anotações de um evento que eu fui. Aqui o Weekly Planner e por aí vai. E chegamos no final, né? Aqui já é dezembro, chegamos no final. Eu pulei algumas semanas, então eu tinha marcado aqui outubro, porque ele ia quase até o final do caderno. E como vocês podem ver também, sobraram bastante páginas ainda. E aqui era o pen teste que eu tava fazendo antes de escrever com as canetas, né? Você pode ver, a folha dele é bem grossinha. E foi um dos melhores cadernos que eu já tive. Então, em 2024, eu utilizei o método Bullet Journal dessa maneira. Para 2025, eu me encantei com o planner da Cícero em collab com a Melissa. Eu achei essa capa muito bonita. Então, eu resolvi optar pelo planner, que funcionou muito bem pra mim também, não foi um problema, não. No início eu tava fazendo a capa do mês também. Essa parte eu continuei não usando tanto, mas durante a semana dava pra anotar os compromissos, os hábitos. Inicialmente eu tava colocando aqui. Então, eu colocava os hábitos aqui, colocava meus compromissos, decorava a semana, né, como eu achava. E aqui eu tava colocando as tarefas da semana. Só que um detalhe, eu tava achando esse espaço muito pequeno para as tarefas da semana. Eu sei que tem esse espaço aqui também, esse espaço aqui também, mas essas linhas muito pequenas estavam me incomodando bastante. E eu não tinha tantos compromissos assim para botar num espaço muito grande. Então, essa última página eu não utilizei de jeito nenhum, em mês nenhum. Aqui eu ainda tava fazendo a capa, aqui como vocês podem ver também, eu não tava utilizando essa parte. Algumas semanas ficavam bem vazias. E algumas semanas um pouco mais preenchidas. Algumas semanas eu não escrevi absolutamente nada, como vocês podem ver aqui. Aqui eu já não fiz mais a capa. Essa semana foi uma semana que eu escrevi primeiro, depois eu voltei e decorei ela. Por isso que ela tá bastante preenchida de adesivos assim, porque eu vi os espaços vazios e fui colocando adesivos. Aqui é uma semana que eu só escrevi, não decorei. Mais um mês que eu nem decorei também. Às vezes ficava um pouco corrido, apesar de não ter tantos compromissos. E eu acabava não decorando nada. E um outro problema que eu achei com esse planner é que ele é muito grande. Ele é muito grande e era muito ruim de levar na bolsa. Então, eu acabava deixando ele em casa e durante o dia eu acabava não escrevendo meus compromissos nele mesmo, que era um problema muito grande. Porque ele servia para que eu escrevesse meus compromissos, as coisas que eu lembrasse e tudo mais. Eu até utilizei ele o ano todo, se não me falha a memória. Em dezembro eu utilizei só uma semana, 2 semanas mais ou menos. Mas eu acabei utilizando ele bastante até. Eu me esforcei para utilizar. Teve esse mês aqui de setembro, eu praticamente não usei. Mas eu me esforcei para utilizar ele, apesar de deixar ele em casa e não utilizar com tanta frequência na rua como eu gostaria. Até que utilizei, foi legal utilizar o planner. Eu já tinha testado o planner outras vezes. E foi uma experiência bacana, mas para esse ano
eu decidi optar por outro tipo de planejamento. Esse ano eu vou utilizar um Kimbo. Na verdade, eu já estou utilizando um Kimbo. E eu escolhi essa capa que eu achei belíssima, com os lacinhos azuis. E uma coisa que eu gostei muito no Kimbo é que com aqui, a semana dele tem o mesmo layout que eu utilizava no Bullet Journal. Ou seja, a semana de um lado e um espaço em branco para utilizar de anotação de tarefas. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque ele é bem compacto, ele é muito pequenininho, bem compacto, cabe na bolsa tranquilamente. E tem um layout que eu sei que funciona para mim. Então, ele vem com umas bolinhas aqui para você traçar uma linha reta, tanto aqui quanto desse lado aqui, para você utilizar uma repartição caso você queira. E é exatamente a repartição que eu também utilizava aqui no meu Bullet Journal, de eventos fixos, tarefas daquele dia, mas que não tem horário fixo, e aqui colocar o Habit Tracker e as tarefas gerais. Eu já comecei a utilizar. Essa foi a capa que eu fiz pra ele. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E, por enquanto, eu só comecei na semana do Ano Novo, que foi essa aqui. Eu tampei aqui porque é um pouco pessoal, mas eu decorei essa semana. Coloquei um compromisso fixo que eu tinha aqui. Como era a primeira semana do ano, eu não tinha muitos compromissos fixos. E coloquei algumas coisas aqui pra lembrar que eu tinha feito. Decidi colocar os hábitos aqui em cima, algumas tarefas da semana. E como sobrou esse espaço aqui, na semana seguinte, ou seja, essa semana que eu estou gravando o vídeo, dia 6 de janeiro, eu fiz um resumo da semana aqui embaixo, que eu resolvi aproveitar esse espaço vazio que sobrou. Essa é a semana atual dele. Eu decorei com o clubinho do adesivo da Em Forma de Letra. Esse clube é muito antigo. Eu coloquei também aqui algumas tarefas e coloquei os hábitos aqui em cima. E eu fiquei muito feliz com o resultado dessa semana. A semana anterior eu não gostei tanto, mas essa semana eu gostei. Uma coisa que tá me incomodando nele é a caneta que eu tô utilizando. Como vocês podem perceber aqui, fez muita sombra essa caneta e a escrita aqui tá ficando muito grossa. E isso tá me incomodando um pouco. Então eu vou trocar de caneta dele eventualmente. Eu já tenho uma caneta em mente pra comprar. E eu vou trocar essa caneta que eu tô utilizando. Mas, por enquanto, eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho que vai ser bem legal me organizar o ano todo com ele. Ele tem algumas folhas limpas aqui no final também. Se não me engano, são 50 folhas. Isso, são 50 folhas. Que eu tô utilizando essa pra fazer um pen teste. Como vocês podem ver, não tá saindo muito bem. Mas a folha dele é muito boa, é muito gostosa de escrever. É uma folha muito, muito confortável, muito macia. E vou trazer mais atualizações. Eu não vejo a hora dele estar tudo preenchidinho. Para além do Kindle, esse ano eu também vou utilizar um caderno de leituras. Esse é o meu caderno de leituras do ano passado, de 2025. Eu vou manter ele para 2026, porque eu não utilizei muito. Eu pretendo trazer outro vídeo sobre isso, mas eu não utilizei ele muito e ainda tem muitas páginas sobrando. Fora essas páginas, eu ainda tenho mais páginas guardadas. Então, assim, eu pretendo utilizar o mesmo caderno de leituras esse ano, só vou fazer uma capa diferente, mas eu vou usar o mesmo caderno. Vou utilizar também esse journal aqui. Esse journal é para fazer colagens de uma maneira geral, então colagens sem tema específico, com temas específicos. Ele tem algumas colagens nele, algumas coisas que eu gostaria de colocar, que eu gostei de colocar, alguns desafios do Besta Clube, que eu faço parte. Algumas coisinhas aqui, uma carta pro futuro. Eu fiz uma capa para 2026, porque eu comecei ele ano passado. E eu vou continuar com ele esse ano. Então, eu fiz uma capa para 2026, escrevi uma carta. E, por enquanto, nele só tem isso. Eu vou colocar mais coisas durante esse próximo ano. E, por fim, não menos importante, do meu ecossistema, eu vou utilizar esse diário aqui, que vai ser meu diário de escrita. Eu fiquei encantada com essa capa quando ela chegou. Eu fiquei muito feliz. E, por enquanto, ele tá decorado assim. Eu coloquei aqui uma cartinha. E aqui também uma cartinha do Cinnamon Roll.
um chaveiro. Fiz uma capa pra ele, combinando com a estética da decoração. E fiz uma página sobre mim. E por enquanto só tem isso. Eu comprei algumas páginas pra ele. E esse vai ser o meu diário de escrita. Eu não vou colocar muita foto nele, nem muitas coisas assim, porque ele vai ser mais de escrita. Tanto que ele não vai aparecer muito nem aqui, nem nas minhas redes sociais. Justamente porque vai ser alguma coisa bem pessoal. Então, esse vai ser o meu ecossistema desse ano. Espero que funcione. Caso mude, eu trago atualizações, mas por enquanto vai ser esse aqui. Sei que o vídeo de hoje foi um pouco diferente. É o meu primeiro vídeo falando, assim, ao vivo com o vídeo, então eu fiquei um pouco nervosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo apesar disso. E nós nos vemos no próximo vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. Deem um like no vídeo. E comenta aqui também o que vocês gostariam de ver aqui no canal. É isso. Tchau, tchau!